Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aí novamente ao nosso canal. E hoje aí dando sequência à série de vídeos do curso de F-Tool, hoje tratando aí do tema de carga em barras inclinadas. Oitavo vídeo da série. Logo a seguir temos a vinheta do canal. Se você é novo ainda não é inscrito, aproveite esse momento aí para se inscrever. Logo em seguida a gente volta para saber como fazer a consideração correta aí na hora de lançar as cargas em barras inclinadas. Muito bem, pessoal, voltando aqui, eu acho que a melhor forma de eu conseguir passar para vocês essa questão é com um exemplo prático, né? Eu montei aqui um exemplo para a gente trabalhar em cima dele e entender esse conceito de decomposição da carga aí para lançar ela no F-Tool. Imaginem o seguinte, ó, considerem a estrutura ilustrada logo abaixo, utilizando o F-Tool encontre as reações de apoio e os diagramas de forma adequada. Então aqui a gente tem aqui uma estrutura isostática e nós temos, propositalmente utilizamos aí a distância de um apoio ao outro de 3 metros e a altura de um ao outro de 4 metros, justamente para a gente encontrar uma hipotenusa de 5, né, para facilitar para a gente, no caso, esse cálculo. Então vejam só, nós temos uma carga, no exemplo, ela está considerada dessa forma. A questão é, se o exercício vier desse jeito, tem que ser considerado da forma que a gente vai trabalhar nesse vídeo. Ela está, quando a gente mostra a carga dessa forma, está querendo dizer que a carga está distribuída não por 5 metros, mas em 3 metros, na distância de um apoio a outro. Então, quando a carga está assim, tem que fazer essa consideração. Agora, se a carga já viesse decomposta por sobre a barra, ou seja, a gente deveria considerar ela em 5 metros. Vocês vão entender o que quer dizer isso logo a seguir, na hora que a gente resolver o exemplo no F-Tool. Qual que seria, no caso, as possibilidades que a gente poderia tentar, né, analisar, vamos dizer assim. Primeira possibilidade é colocar a estrutura exatamente como está no exercício. Então, essa primeira possibilidade aqui de colocar desse jeito no F-Tool. Não tem como. Por que não tem como? Porque eu tenho que aplicar uma carga por sobre uma barra. Então, não tem como. A carga que está, vamos dizer assim, fora da barra. Então, não teria como aplicar essa carga lá no F-Tool. Então, primeira possibilidade, resposta aqui, não tem como. Segunda possibilidade, colocar a carga original distribuída pela barra. Então, essa é uma possibilidade, né? Vamos analisar essa possibilidade, então. Vamos aqui no F-Tool. Essa aula aqui eu vou até usar a tela branca, né? Teve alguns que comentaram que a tela branca talvez ficaria melhor. Vamos, né, ficar com essa tela branca, né, nessa aula. Deixa eu só ver se eu aumento o tamanho do texto. Tá, acho que está grande, tá bom, né? Tá. Então vejam o seguinte, lançar a carga e a estrutura exatamente como está. Então 1 kN por metro, né? A distância aqui de 3 metros, 4 metros, então tudo cotado aqui, automaticamente encontramos uma hipotenusa aí de 5. Vamos analisar por que não pode se fazer dessa forma. Então, ao salvar e obter os diagramas, vamos pegar aqui, talvez vocês não vão encontrar esse valor, vocês vêm em display e marquem essa opção aqui para ver, no caso, a reação de apoio aí que vai ter, né, em cada apoio. Então, vejam só. Vamos pegar aqui, né, a cortante mesmo e a gente vai analisar o seguinte. Em cada apoio, vamos analisar aqui que temos 2,5 kN no apoio, vamos chamar de apoio A, e 2,5 no apoio B, totalizando 5. Vamos voltar no exemplo e vamos ver o seguinte, a questão de ação e reação, né? Se eu tenho, por exemplo, 3 kN, eu tenho que ter 3 kN de reação. Se eu tenho 3 de ação, eu tenho que ter 3 de reação. Aqui nós temos a carga distribuída 1 kN por metro por 3 metros. Então, se é 1 kN por metro, se eu tenho 3 metros, então quer dizer que eu tenho de ação total 3 kN. Então, eu tenho que ter de reação 3 kN. Se eu tenho uma estrutura biapoiada, que é esse caso aqui, eu tenho que ter 1,5, e a carga distribuída por sobre a estrutura, eu tenho que ter 1,5 em cada apoio, totalizando 3.
Só que, quando lançamos a estrutura naquela segunda possibilidade, nós temos 2,5, 2,5, que no caso, 5. Por que 5? Em tese, o programa não está errado. Ele está fazendo aquilo que eu estou, né, mexendo aqui para que ele me dê o resultado, né? Eu distribuí 1 kN pelo comprimento da barra, 5. Então, o programa não está errado. Ele está certo. A questão que está errada é que o nosso exercício está sendo resolvido da forma errada. Se o exercício viesse exatamente dessa forma, indicando que tem 1 kN distribuído pelo comprimento da barra de 5 metros, aí sim a gente estaria correto. Teríamos que ter 2,5 em cada apoio de reação. Mas como a carga aqui está distribuída em 3 metros, então a gente, quando vai lançar ela na barra inclinada, a gente não pode fazer essa possibilidade. Então qual seria a terceira possibilidade? E aqui é, né, a certa. A gente deve colocar a carga decomposta formada pelo cosseno do ângulo. Como assim, né? A gente pega essa carga que estava nessa posição, né? E a gente tem que multiplicar ela pelo cosseno do ângulo para decompor ela. Vamos a um exemplo que eu montei aqui no Excel. Vejam só, para entender melhor. Vamos encontrar primeiro o cosseno, né? O cosseno de θ, o cosseno desse ângulo aqui. Vamos ver como é que é, como é que eu acho o cosseno, né? No caso é o cateto adjacente pela hipotenusa. Nosso cateto adjacente, 3, a hipotenusa 5. Quando fazemos isso, encontramos um cosseno de θ de 0,6. O que quer dizer isso? Que para decompor a carga nesse sentido, que a gente quis colocar aqui no F2, eu vou ter que multiplicar essa carga, a carga original, por esse valor. Aí eu vou estar, vocês vão ver que vai dar certinho, eu vou conseguir contornar esse problema fazendo essa questão, multiplicando por esse cosseno. Vejam só, até no exemplo eu tinha colocado 1 para facilitar, né? Uma carga unitária, aí a gente depois consegue deduzir qualquer outro valor. Mas vejam só, então a carga original era de 1 kN por metro. Só que a gente, né, viu que temos que multiplicar a carga original por esse cosseno de θ, que aí a gente vai conseguir fazer a distribuição da carga na barra inclinada com os valores, realmente os valores reais que a gente quer, e não um valor maior do que aquilo que deu na segunda possibilidade que nós analisamos, que deu 2,5 e 2,5. Então vejam só, a carga que nós vamos distribuir no F2 é de 0,6 kN. Então vamos lá agora e vamos aqui, ao invés de menos 1, vamos por menos 0,6. E vamos agora obter os diagramas novamente. Vamos ver o que acontece. Agora sim, temos 1,5 no primeiro apoio e temos 1,5 no segundo apoio, totalizando no caso 3. Então agora sim, pegamos aquela carga, aquela ação de 3 kN, né, de 1 kN por metro, 3 kN, e distribuímos ela aí para cada apoio, 1,5 para cada apoio. Então agora sim estaríamos fazendo corretamente no F2, obtendo a reação de apoio, a reação de apoio real, né? Porque se a gente estivesse considerando daquela outra forma, estaríamos aí tendo uma carga maior distribuída do que a carga real do nosso exercício, tudo bem? E aqui vocês podem trabalhar aí da forma como vocês quiserem, né? Usando aquelas questões de proporção, né? Não vou nem fazer aqui que daria a mesma coisa, mas colocar 8 aqui, 6 aqui, 10 aqui, né? Continuaria a mesma coisa o cosseno de θ aqui, mas vocês podem trabalhar com outras relações aí de lados de um triângulo, né? E obter aí a carga que vocês vão distribuir no F2. Se fosse, por exemplo, a carga fosse 100, né? Multiplicaria tudo por 100 e distribuiria lá no F2 também. Então, pessoal, é fundamental essa questão para não lançar exercício errado e depois pensar assim, tá dando mais reação do que ação, né? Então, porque tem que decompor mesmo. E assim também vale para as cargas horizontais. Não vou entrar nesse exemplo, porque senão ficaria muito longo o exercício, mas é praticamente a mesma coisa. Então, se atentem aí na hora de fazer esses exercícios com barras inclinadas, na hora de distribuir a carga, observe exatamente o que pede o exercício, né? Se a carga já estiver distribuída sobre a barra, né, como eu mostrei, aí não teria problema nenhum de dar 2,5. Mas ali a gente viu que não está distribuída por 5 metros, e sim por 3. Eu espero que vocês tenham gostado. Só fazendo um comentário aí para aqueles que já acompanham o canal há mais tempo, observou que a gente ficou um bom tempo sem postar vídeo, né? Inclusive a gente estava vindo assim numa sequência muito boa da série, depois de uma pausa.
Infelizmente eu acabei me sobrecarregando demasiadamente aí nas últimas semanas e até meu headset aqui deu um probleminha, então assim, acabou que fui tendo que deixar mais pra frente esse vídeo. Aí logo em seguida aí a gente já vai ter o vídeo 9 e a gente consegue finalizar aí, Deus abençoando, essa série que eu me propus aí a passar o máximo possível de conteúdo para vocês do F2. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.